Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande, uma honra e uma felicidade poder participar desse momento tão importante promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. Agradecer principalmente ao CNJ, doutora Marina Gurgel, né, e a todos aqueles que conseguiram construir esse evento histórico, né, um marco realmente na reflexão sobre as ações voltadas para os adolescentes que cometeram atos infracionais e receberam medida socioeducativa. Eu vou falar a partir de um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista da justiça e que não é o ponto de vista de onde eu estou hoje, que hoje eu estou no órgão executivo. Eu fui convidado para fazer um trabalho específico no SINASE por conta de um trabalho anterior, que é meu trabalho como extensionista e como pesquisador da universidade. Então eu vou falar como professor, né, que eu sou professor da universidade e trabalho com isso desde a graduação. Comecei lá em 1988, eu era do Cineclube e fui passar filmes não era unidade internacional, era dentro da Penitenciária de Segurança Máxima, e ali eu vi coisas escabrosas, terríveis, e acabei me envolvendo com esse tema ainda no tempo da graduação. Eu fiz artes na graduação, sou professor, na verdade sou professor de estética, teoria da arte, arte contemporânea, mas a minha pesquisa sempre foi focada nessa área do adolescente e do usuário de drogas. E nessa época, eu já, se eu falar que se encantar por um trabalho é uma coisa estranha, mas como um pesquisador que pesquisa jacaré, ele vai de alguma forma se encantar pelo jacaré. Tem alguma coisa que nós que somos pesquisadores que nos move, nos mobiliza. E aí, desde então, eu nunca mais deixei esse tema. Eu terminei, fiz especialização, fiz mestrado, doutorado. Depois do doutorado já tem várias outras pesquisas publicadas, prontas, né? Mas todas focadas nessa questão, porque é uma questão que eu me identifico muito com isso. Então eu falo deste ponto de vista. E desse ponto de vista eu vou falar sobre as medidas socioeducativas em meio aberto. Então, quem é o adolescente que nós atendemos? Então eu vou começar falando por aí. Embora eu seja professor de arte, todo o meu estudo é focado na psicologia. Eu vou falar a partir da psicologia. Pode passar, por favor? Alguém está aí? Pode passar, por favor? Essa questão da violência. Bom, hoje não existe, né, um grupo de pesquisa da psicologia no Brasil hoje que consiga um financiamento que passe pelo Conselho de Ética, que parta do princípio, na sua pesquisa, de que o adolescente já nasceu um infrator, um delinquente com uma destrutividade já desenvolvida. Não passa. Pode até existir o grupo de pesquisa, alguns pesquisadores, mas ele não passa nem o Conselho de Ética. Assim como há 3 anos atrás teve uma pesquisa no Rio Grande do Sul, e o Brasil inteiro, CONANDA, todo mundo tomou posição, professores do Brasil tomaram posição. Aí a pesquisa não foi financiada, não foi aprovada pelo Conselho de Ética, porque de alguma forma levava a esse tipo de entendimento. Então, de onde vem essa violência? Por que essa reprodução da violência? Porque alguns a fazem e outros não a fazem. Então eu vou falar um pouco sobre isso, antes de falar de que justamente por esse entendimento é mais significativo e mais produtiva a medida de meio aberto do que a medida de meio fechado, coisa que as pesquisas no mundo inteiro provam, né? Desde a Convenção de Riad, as regras de Beijing, já estava lá, né? Muito antes da Convenção Internacional e do Estatuto da Criança, já estava lá, posto, né? A medida de meio aberto é melhor, né? Mas por quê? Eu queria estudar um pouco, pode passar, por favor? Eu vou falar do ponto de vista da psicologia, né, do imaginário e da socioeducação, né? Então, usando a ciência como ferramenta para o entendimento do SINASE, a ciência aí no caso a psicologia. Alguns aportes da psicologia. A psicologia tem várias, existe uma psicologia geral, que na realidade congrega todas as outras, né? Eu vou falar um pouco sobre umas áreas da psicologia. Pode passar, por favor. Por favor. A questão da educação. Então, educação não é a educação escolar. Educação é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Um evento como esse diz o que? A formação. Até que nós estamos montando a Escola Nacional de Socioeducação hoje, e nós usamos esse conceito, formação, educação. Né? Então, educação se faz em toda parte, desde que a criança nasce. Então, quando o bebê nasce, e há 30 anos atrás o bebê recebia um tapa para chorar, né?
e hoje já não tem mais esse procedimento, não é mais protocolar esse procedimento, a criança tem outras formas de manifestar que está bem, né? Isso, ali já começa o processo educativo. Aliás, antes, na barriga da mãe, quando essa mãe fuma, bebe, usa drogas, não se cuida, não se alimenta bem, não dorme direito, tudo isso faz parte já do processo de onde se inicia o psiquismo desse adolescente que nós vamos estudar aqui. Pode passar, por favor. E aí existe um cara que eu andei estudando, não é o principal foco meu, eu estudo Vygotsky, né? Há mais de 20 anos eu estudo Vygotsky, né? Psicologia histórico-cultural. Porém, não tinha como não estudar o Winnicott, porque o Winnicott, e aí no Brasil tem várias, Palatinic, tem vários autores brasileiros que se fundamentam nessa perspectiva. Tem até nesse livro aqui, tem um artigo que vai falar, o que eu vou falar aqui é um resuminho do que está aqui, né, nesse livro. Vou deixar o livro aí depois. O que vai falar o Winnicott? Ele vai falar o seguinte: a criança faz primeiro um comportamento compulsivo, antes de fazer o comportamento destrutivo. Mas de onde vem? Ele começa a fazer uma pesquisa, né, com aquelas crianças que estavam, durante a Segunda Guerra Mundial, viviam nas situações de fronteira da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Quando o Hitler ameaça entrar na Inglaterra, eles evacuam. Quem fica na frente? Os homens, a força de frente da guerra. Guerra não é uma coisa simples, precisa ter uma retaguarda fantástica. Quem fica na retaguarda? As mulheres. Então as mulheres na transmissão de equipamento, material. E as crianças? Ficam aonde? Vão evacuadas para o centro, Londres, Manchester, lugares mais de difícil, que demoraria mais para as forças de Hitler chegar. E há uma evacuação geral. Essas crianças ficam anos evacuadas. Muitos pais morrem, mães morrem, mas elas ficaram evacuadas. Anos, 2, 3, 4, chegou até 4 anos. Termina a guerra, essas crianças delinquem de forma generalizada. O Winnicott era uma das pessoas que trabalhava no departamento que cuidava dessas crianças. E ele começa a pesquisar, fala, mas por quê? Né? Então, fundado na Melanie Klein, no próprio Freud, ele vai começar a entender que esse psiquismo da criança, né, ele vai sentir a falta de alguma coisa. Ele vai sentir a falta do quê? A falta da mãe. Até o livro dele principal dessa área que eu estudo chama Privação e Delinquência. De onde vem aqui? O que é a privação? É a ausência do afeto. O afeto para o ser humano é tão importante quanto a comida. A gente acabou de almoçar ali. Mas junto no almoço nós conversamos, nos divertimos, o afeto. Sem o afeto, o ser humano não sobrevive humanamente, a não ser que ele vire um animal, a morar na mata, né? Então, ele vai trazer, a partir desse estudo, a percepção de que há um desenvolvimento da destrutividade dessas crianças. Essas crianças passam a ser destruídas. Mas como que chegou na destrutividade? Então, privação, fica longe da mãe, do pai, da família, sofrimento. Quando elas entram em sofrimento, elas vão reagir para fora. Isso é parte da natureza, né? Como que elas vão reagir? Elas vão externalizar o sofrimento através de destrutividade. Então, crianças pequenas, nossos filhos de amigos, nossos alunos, né? Como que vão manifestar essa destrutividade? Vão quebrar um bibelô, fazer alguma coisa que não pode, vão gritar com a mãe, vão de alguma forma manifestar. O Winnicott vai dizer o seguinte: essa manifestação da destrutividade é saúde, isso é saúde. É necessário e é importante. Porém, é necessário e importante também que haja o limite dessa manifestação. Aí o Winnicott vai colocar claramente lá o que é esse limite. Manifestou a destrutividade, tem alguém próximo que, não grite comigo. Criança, não grite comigo. Aluno, eu sou professor, não grite comigo. Eu estou dando aula, não vai usar o celular, que às vezes até o uso do celular é uma forma destrutiva. Essa destrutividade, quando ela acontece no âmbito do indivíduo, ela fica no ponto do destrutivo familiar. Porém, na realidade brasileira, essas crianças que já são destrutivas, porque são filhos de famílias que proporcionaram, através da negligência, do abandono e de outras formas da violência, né? De outras formas de comportamento da sua própria família, elas vão desenvolver essa destrutividade. Porém, elas vão ter contato com outras crianças que também têm esse mesmo processo. Então aí a coisa passa a ser grupal. Quando a gente pensa em bullying, a gente pensa sempre um contra o outro. Mas o bullying se dá de forma heterogênea. Quer dizer, hoje eu faço bullying com você, amanhã você faz comigo. Vira uma linguagem de relações. Então essa linguagem de relações se estabelece numa relação de irmandade, de vizinhança, principalmente de vizinhança. A mãe sai para trabalhar, o pai já não existe há um tempão,
E essa criança fica o dia inteiro ali, abandonada, sofrendo o abandono, e ela vai fazer comportamentos compulsivos, com masturbação, com alimentação, com jogos, uma série de comportamentos compulsivos. E esse comportamento compulsivo, né, vai agir no seu imaginário. O que é o imaginário de uma criança dessa? Ele vai ficar pensando uma coisa, para sobreviver à ausência da mãe, à dor da privação emocional que o Winnicott coloca, né, ele vai precisar fazer uma compulsão do imaginário, vai ficar pensando na própria mãe, pensando na mãe, pensando, e ele vai criar esse encadeamento de ficar focado numa coisa só. E justamente é o pensamento da sua dor. A sua dor o leva a esse foco. Isso é importante para o desenvolvimento humano. Porém, depois de um certo tempo, isso passa a ser patológico. E passa a se unir a outras formas patológicas, um vizinho. Então cria-se uma relação de extrema violência, que é o que a gente vê nas escolas brasileiras em geral. Em famílias de classe média, né, de várias origens. Essa violência, então, deixa de estar internalizada no indivíduo e passa a ser de relação social. Porém, ainda existe um outro grau, que é um grau de delinquência de adolescentes maiores, que já estão nesse processo há mais tempo, e que vão se identificar com quem? Com quem esse adolescente, essa criança vai se identificar? Justamente com aquele que carrega essa linguagem da violência. E aí nós vamos produzir, do ponto de vista social, a violência, não como algo isolado no indivíduo, mas como algo das relações humanas. E isso vai crescer até o crime organizado, ou desorganizado. Né? E aí chega para nós todo esse processo. Pode passar, por favor. Na psicologia histórico-cultural, né, peguei o Winnicott. O Vygotsky, ele vai dizer o seguinte: todas as crianças são absolutamente iguais. Todos os bebês. Pegar um bebê em qualquer parte do mundo, ele tem o mesmo potencial. Né? Que mesmo que o potencial físico, cerebral de um bebê seja menor do que o outro, isso não importa muito. O que importa são os condicionantes ontológicos da vida dessa criança, desse adolescente. Né? O que significa, então, por que umas crianças vão para um lado e vão para o outro? Justamente pelos determinantes sociais. Então, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está produzindo essa violência, né? Que depois nos chega e nós temos que dar conta. Então, quando a gente pensa medida de meio aberto e medida de meio fechado, nós temos que pensar no processo de prevenção. Né? O que é prevenção? Vou voltar lá no Winnicott e no próprio Vygotsky. O Vygotsky não era construtivista, o Vygotsky fazia nem sócio-interacionista, o Vygotsky fez uma crítica contundente ao Piaget, né? E eu incorporei essa perspectiva. Eu vivi um processo de construtivismo no começo da minha carreira de estudioso, mas depois eu abandonei essa linha e fui para essa linha mais vigotskiana. O Vygotsky vai dizer o seguinte: o professor na sala de aula é um general e o aluno é um inimigo. E aí o professor tem que manter a escola na área no pensamento científico, e o aluno vai o tempo inteiro trazer o senso comum. Então há uma disputa aí de autoridade. O Vygotsky nos diz, com essa metáfora, que ele fala da professora do estojo, do conto do Tchekov, até eu montei uma peça uma vez com adolescentes, né, a partir desse conto do Tchekov, né, que é a professora do estojo, a professora que perdeu essa autoridade. Eu tenho 4 filhos, mas até numa idade grande dos meus filhos, tinha um problema, eu estava viajando, sempre viajei muito, eu vou, não vai, você não vai, não vai, eu sou pai, não vai, e acabou. Eu sou autoridade. Então, essa perspectiva vigotskiana se confronta absolutamente com a perspectiva do Piaget. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é complicado. Né? Eu sei que muitos de vocês estão rodando aí na mesa de raiva, né, na cadeira. Mas essa perspectiva piagetiana de que a educação se dá de dentro para fora, levou toda a nossa sociedade e da escola passou para os pais essa ausência de autoridade. A autoridade, sim, a autoridade do professor, a autoridade do juiz, a autoridade da polícia, a autoridade do pai, da mãe, do assistente social, do psicólogo, do médico, né? A autoridade do vigia que está ali fora. Existe essa relação de autoridade, segundo o Vygotsky, por uma questão histórica. Para o Vygotsky, o indivíduo, eu aqui, né, ela, cada um de nós indivíduo, é uma síntese de toda a história humana, que vai passando geração após geração e que nos faz ser humano. Porque, segundo ele, se nós não dominássemos a linguagem, nós não pensaríamos, que só é possível pensar quando existe linguagem. Ele vai fazer um estudo, ele tem um livro inteiro, O Macaco, o Homem e o Primitivo, falando sobre isso. Ele vai dizer que crianças que foram criadas com lobos e cachorros, que ele tem lá os exemplos, né, que ele vai buscar na ciência lá,
latem, gruem e não falam nenhuma palavra. São animais e andam de 4, inclusive. Né? Que coisa! Ou seja, só se aprende através da imitação. Isso muda tudo quando a gente fala de medida socioeducativa. Eu estive agora de manhã numa reunião lá no IASE, com toda a equipe do IASE. Nós discutimos primeiro o projeto de construção de obras, depois o projeto de formação dos profissionais, que são projetos financiados pelo governo federal, qual eu represento, e por último discutimos ainda projetos com a saúde, né, a manhã inteira discutindo esses projetos. Né. Então, esses projetos, como que eles vão impactar no sistema? Eles vão proporcionar a esse adolescente resgatar, desde aquele momento de infância. Gente, quando uma criança não tem uma mãe, um pai, um professor que lhes dê o limite da relação humana, eles estão sofrendo o quê? Negligência. As pessoas falam, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não dá o limite. Dá o limite sim. Eu sou pai. Se eu não educar o meu filho, eu estou sendo negligente. É negligência. Né? Um professor que deixa aquela bagunça na sala de aula está sendo negligente. Qual é o problema? O problema está aqui, dentre outros, né? Eu estou citando esse, numa perspectiva filosófica do entendimento sobre educação. Educação exige sim uma relação de autoridade, do pai, da mãe sobre o filho, do professor sobre o aluno, né? Do policial sobre as pessoas com as quais ele trabalha, do juiz com os réus, e por aí vai. Né? Então nós temos que mudar essa lógica. Isso não significa cair numa perspectiva autoritarista, né? De autoritarismo, de forma alguma. Não há necessidade de ser autoritário. Né? É possível educar um filho, como eu consegui fazer, sem nunca precisar dar um tapa, né? E o filho ser educado e super respeitar a nossa autoridade. A nossa autoridade que se institui desde a mais tenra idade. Então, a partir daí, vou fazer um paralelo entre essa criança, esse adolescente que se apropriou da violência que já existia. Quando uma mãe sai para trabalhar e não tem uma educação infantil, como no Brasil nós não temos ainda hoje, né? A política de educação infantil tem estado que não atinge nem, cidade que não atinge nem 50%. E em alguns lugares atinge 80% e 90%. Mas enfim, gente, o mínimo é ter uma educação infantil, 6 meses, acabou a licença, essa criança vai para uma escola no mínimo meio período. Se essa mãe teve que ir para o mercado de trabalho a partir dos anos 70 e 60, né, ela foi para o mercado de trabalho, alguém tem que substituir aquilo que ela fazia antes. Isso não aconteceu. Então é uma causa econômica. A mulher foi sugada por mercado, vai falar liberdade, tá, a mulher se libertou, mas teve outro aspecto, ela foi usada. Por isso que as profissões que têm mulheres ganham menos que as profissões que só têm homens, até hoje, no mundo inteiro, salvo exceções. Né? Então há um interesse econômico que de alguma forma tirou essa autoridade da mãe e do pai, que estava junto. E é sobre isso que nós temos que falar quando a gente fala de medida socioeducativa. Pode passar. Esses são outros autores que eu comecei a estudar mais recentemente, falando sobre imaginação. Né? Essa criança que está com o imaginário exacerbado, ela fica pensando... Gente, entre nós aqui tem pessoas que estão sentadas aí e não prestaram atenção numa frase que eu falei. Que está com algum sofrimento, a namorada abandonou, está sofrendo, está sofrendo. Quando a gente entra em sofrimento, o que acontece? Defesa do psiquismo. O psiquismo exacerba, ele vai lá, exacerba, fica pensando. E aí a pessoa não consegue prestar atenção no real, não vive o real. Gente, eu sou professor, dei aula a vida inteira, e já dei aula, hoje eu dou aula na universidade há muitos anos, mas eu dei aula em educação infantil e tal, professor de arte. Gente, é comum, a criança chega na sala de aula, ela não presta atenção em nada, ela não se liga em nada. Então como conseguir? Porque já foi queimada uma etapa, ela já passou pela privação emocional. Ela já está naquela fase de sofrimento. As pessoas não conseguem nem identificar isso no seu próprio filho. Quem dirá num adolescente. Já imaginou como que chega um adolescente numa unidade de internação? Depois de passar pela polícia. E por todo aquele processo. Então, quando a gente fala em imaginário, educação significa uma ação objetiva, planejada, no sentido de captar o desejo, o imaginário daquele ser que está do lado de lá. Então eu vim aqui, eu preparei uma aula, sou professor, preparei uma aula para dar aqui. Mas o que eu vou falar que vai conseguir trazer vocês para esse universo complexo? Eu estou falando de coisas extremamente... Demorei 20 anos para estudar isso aqui, publiquei um monte de livro para falar uma coisa em 20 minutos. Então tem que resumir, tem um projeto de educação. Então, isso, quando um juiz, né, faz uma demonstração verbal a um adolescente,
Ele está fazendo o quê? Ele está cumprindo o aspecto pedagógico do judiciário, né? Ou quando ele aplica uma medida, essa medida é uma medida jurídica, como diz, né, o Dr. Saraiva ontem, ela é punitiva né, na própria essência, mas ela é pedagógica, não dá para separar essas duas questões. E quando a gente pensa em imaginário, isso tem uma força muito maior. Ontem nós vimos aqui a apresentação dos adolescentes, né? Eu fui professor de arte unidade de internação 7 anos, professor disso aqui mesmo, de teatro. Quando um aluno sobe aqui, né, ele ficou nervoso, passou por todo um processo, aquele que sobe, o calor, a mão fica gelada, nervoso. O que significa isso? Ele está quebrando encadeamentos mentais lá atrás, que nem ele imagina, e nem o professor que dá aula para ele não percebe. A força que tem, por isso a importância da cultura. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, é a rede. Como que a educação consegue atingir esse adolescente, né? Então, nós temos um adolescente que recebeu uma medida de liberdade assistida, e esse adolescente não consegue ir para a escola, ele não consegue ficar na escola, não consegue, isso é comum. Eu acompanhei a liberdade assistida há muito tempo, é comum, né? Lá em São Carlos, trabalhei com o Padre Aguinaldo lá 6 anos, assessorando lá as ações do Padre Aguinaldo lá em São Carlos. Enquanto eu fazia o doutorado, eu acabei ficando mais 2 lá, com uma bolsa de recém-doutor, e tive uma experiência muito significativa nesse sentido. Então você tinha uma equipe ali, né, da LA, extremamente afinada, com uma grande capacidade de envolver o adolescente na sua linguagem, mas ao mesmo tempo uma grande capacidade limitadora sobre o adolescente. Porque nós precisamos atingir justamente esse aspecto da adolescência, né? Então, vai para a escola sim. Por um lado, vai pelo próprio espontaneamente. Por outro lado, há um processo que não é espontâneo. Eu estava falando assim, poxa, professor, por que você estudou igual? Eu adoro, por exemplo, ficar em casa. Eu chego na sexta, saio na segunda, e só saio para comer, não vejo ninguém, fico só lendo. Você é louco? Não, eu gosto de fazer isso de vez em quando. Eu gosto, sinto prazer, né? Mas de onde veio isso? Meu irmão mais velho, minha mãe adoeceu durante muitos anos na adolescência, e meu irmão levava para a biblioteca e falava, você vai ler o livro aqui. Meu irmão era autoridade para mim, hoje é meu amigo querido, mas na época era meu pai mesmo, né? Meu pai é ausente, né, para variar no Brasil. E aí eu lia o livro, porque tinha que ler, porque senão ele ficava bravo comigo, eu não ia aceitar, imagina, meu irmão não ia ficar bravo comigo. Então eu lia, 1 por semana, foram anos naquela história. Então foi obrigatório? Foi, hoje foi muito bom. Os professores, quando eu fiz ginásio, e creio que era ginásio, você não pegou esse tempo, né? Isso é bem de antigamente, né? Quando eu fiz esses estudos iniciais aí, o professor, num ano, dava 3, 4, 5 livros para a gente ler. Lia Graciliano, Jorge Amado, né? A gente lia de tudo ali, né? Machado de Assis, aprendi na escola. Hoje, não lê um livro. Por quê? Não tem disciplina. O que é disciplina? Disciplina é os senhores todos e as senhoras estarem sentadas aí, né, observando uma aula, quietos, o corpo inerte. Gente, para ler um livro, o que precisa? Fica 3 horas ali lendo. Disciplina. Então essa palavra disciplina não é essa coisa ruim de que se fala. Nós já fomos ao limite do ruim. Agora nós fomos, sabe, a teoria da curvatura da vara do Saviani, grande Saviani, doutor Saviani, da Unicamp, né? O que é essa teoria? Exagera o movimento para o lado de lá, nós temos que trazer para o lado de cá. Disciplina, nós temos que disciplinar os nossos adolescentes, nós temos que disciplinar a nossa sociedade brasileira. Nós temos que voltar a dar autoridade para os pais, para as mães, professores, porque senão, do jeito que a coisa está indo, não tem o que segura, né? Então tem que mudar o princípio filosófico desse processo. E aí, família, escolas de família, nós montamos muitas escolas de família, né? Então, por exemplo, um pai que nunca pegou uma criança no colo, existe. A gente traz, bota todo mundo junto, pega esse bebê, vai trocar o bebê. Na frente de todo mundo, troca, limpa o cocôzinho, é uma coisa, é lindo. Uma pessoa que cuida o corpo de um bebê durante um tempo se humaniza. É uma forma de humanização, né? Essa pessoa dificilmente vai estuprar, vai ter essas maldades posteriores. Isso é necessário para a vida nossa, né? Então tudo isso na relação familiar, mas uma relação familiar disciplinada, organizada. Então, quando nós pensamos assistência social, não é só dar o provento material, não é só a coisa, que é o que está acontecendo hoje no Badão, a bolsa não sei o quê, a cesta tal, tudo. Mas não dá a relação humana, a relação humana é o mais importante, ou tanto quanto, né? Então, isso
é uma coisa que nós temos falhado muito, né? Todo o sistema. Saúde, né? Quando você vê, por exemplo, eu estava vendo um filme mostrando no Canadá uma fila para atendimento médico, tinha um morador de rua, uma pessoa normal, e atrás uma senhora, esposa do dono de uma grande indústria de Toronto, né, ali. Aí o cara entrevista, mas por que a senhora está aqui? Eu falei, mas é aqui, o meu lugar é aqui, mas atrás do outro. Então, esse tipo de justiça, né, é uma coisa que a injustiça causa o sofrimento do outro. Esse sofrimento vai causar uma exacerbação. Então, quando a gente fala direitos humanos, é muito mais amplo do que simplesmente garantir o provento material. É garantir o provento do psiquismo, para que essa pessoa tenha um sentimento de mundo realizado, né? Então, no caso da saúde, né, será que nós estamos conseguindo fazer essas ações com a saúde? Eu vou voltar tudo isso aqui depois pela política. Estou indo por baixo, mas vou voltar por cima. Assistência social, já falei. A educação escolar. A educação escolar é fundamental. A gente vê, por exemplo, saindo um pouco da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade, as unidades de internação no Brasil. Bom, artigo 24 da LDB, 800 horas por ano, isso já lá em 90 e poucos, né? Gente, me diga uma unidade onde os alunos todos fazem 20 horas por semana. Gente, mas eles são os que mais precisam. Então, nós vamos ter que revolucionar esse processo. Claro, vamos ter que criar as normativas lá em cima, descer. Né? Então, educação escolar é essa disciplina, essa capacidade de ficar sentado aí. Né? As senhoras e os senhores estão sentados há horas, me ouvindo falar aqui uma chatice, mas isso é extremamente necessário, essa disciplina. Quem não tem essa disciplina vai ficar aí, bota um menino aqui, ele vai pular para lá, ele não vai entender a linguagem. Né? Isso que eu estou falando vai virar uma coisa muito estranha e não vai ter lógica alguma. Então, é necessário que se discipline desde a educação infantil, né? E principalmente na medida socioeducativa e no meio aberto. Então, a escola faz parte da rede, como falou o doutor Antonieta aqui agora pela manhã, né? Muito bem. A escola faz parte da rede, mas a escola está preparada? Muito pouco. Lá em São Carlos tinha uma ação, né, promovida pelo pessoal aqui ligado aos salesianos, lá do Padre Aguinaldo. Nós fazíamos assim, um churrasco no sábado, convidava professores daquelas escolas para as quais nós encaminhávamos os nossos adolescentes. O que acontecia? O pessoal se abria ali, aí a gente dava um curso, conversava, e aí esses adolescentes passavam a ser protegidos dentro da escola, porque esses adolescentes vão dar um pouco mais de trabalho do que a média. Então nós temos que nos prevenir em relação a isso. E prevenir em relação a isso significa formação. Essa formação não é gratuita. Quando a gente fala medida socioeducativa, o papel do CREAS ou da instituição, lá em São Carlos, não é. Lá é uma ONG salesiana. No Brasil inteiro tem experiências paralelas. Seja lá quem for que esteja administrando a LA e a PSC, é a formação da rede, a formação daquela escola. Né? A assistência social já faz parte da rede, já é a formada mesmo. A saúde, eu me lembro, né, de trabalhar com pessoas da saúde, ainda no final dos 90, e que a gente chegava a fazer a afirmação, não, mas aqui nem entra, porque lá, o guarda já segura lá fora, né, quando vinha um menino meio esfarrapado, é o que mais precisa, e é o último que chega. Né? Tem aquela DST, está morrendo de DST, mas, no entanto, não vai ao programa de saúde, por quê? Porque o guarda não deixa entrar, porque o programa não é preparado. Né? Cultura, esporte e lazer. Acabei de falar da questão do psiquismo aqui. A forma mais intensa de se atingir um psiquismo já exacerbado é a arte, né? É a arte, através da arte, aquilo que a gente viu aqui. Então, cultura não é algo paralelo numa política de atendimento em meio aberto, é algo central, mas a cultura está participando, olha, até lá em Brasília é difícil a gente fazer isso, né? E nos municípios, tá? Vai fazer parte do plano municipal, o plano estadual está lá, a Secretaria de Cultura está assinando o plano, o que a Secretaria vai dar? Quantas vagas de teatro, de música, de cinema, de dança, tal? Quantas, né? Então, isso é rede. Rede é uma coisa extremamente organizada e elaborada. A rede não vai nascendo ao léu. A rede ela é sistematizada através dos planos de atendimento socioeducativo, formalizados nos conselhos municipais, estadual e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Né? Então, quando a gente entende quem é esse adolescente, né, e para onde ele deve ser encaminhado, nós temos condições de perceber que cada uma dessas partes aí não são coadjuvantes. O esporte. Gente, esporte. Quem que é que... Eu joguei bola, nossa, na minha vida, como eu joguei bola. Eu acho que a bola me salvou, porque senão eu tinha ido num desses estradas, desses adolescentes aí.
É muito importante, né? O esporte eu falo em geral, né? O esporte não é coadjuvante. Gente, agora não é ir lá fazer um joguinho lá, não. É ter uma política de esporte. Os adolescentes em meio aberto precisam de uma política municipal de esporte. Não dá para ter uma medida bem cumprida, principalmente da liberdade assistida, no caso, se não tiver uma política de esporte. Mas o que é essa política de esporte? Vai fazer um time lá com... Não, nunca segregar. Sempre é destinar vagas para as pessoas. Eu me lembro lá em São Carlos, tinha o Recreade, era assim, né? Então tinha o esporte, aí tinha determinadas vagas. Aí, conforme o adolescente, a gente encaminhava para essas vagas aí. Vamos fazer esporte. Lazer. Nós, né, somos adultos, né, alguns mais adultos do que outros, né, pela idade. Né, nós precisamos do lazer. Quem que não precisa? A gente trabalha a semana inteira, chega final de semana, é necessário, né? E um adolescente. Então tem que ter uma política de lazer, que faz parte da rede de atendimento socioeducativo, rede municipal. Essa rede é municipal, ela tem que estar referenciada no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. Lá tem que estar a cultura, o esporte, o lazer, a educação, a saúde, o trabalho, formação para o mundo do trabalho. O trabalho salva vidas, né? Então, nenhuma dessas políticas, ela pode ser vista como, muito bem falou de manhã, né, a doutora Antonieta, ela não é a panaceia que vai resolver tudo, mas ela é imprescindível tal qual as outras. Então, todas são imprescindíveis. Então, é necessário que a gente referencialize essa rede, que a gente primeiro o papel, né? E eu também gostei da fala da manhã, quando ela fala assim, por que nós, juízes, não podemos fazer essa sensibilização? Gente, essa sensibilização tem que ser feita por todos, não importa se é professor, policial, médico, juiz, todos. Uma coisa é a sensibilização. Agora, depois, na hora de sistematizar esse processo, aí é o Conselho Municipal, né? No caso da mídia de meio aberto. No caso da mídia de meio fechado, passa principalmente pelo estadual, mas também os municipais, né? Então, quando a gente pensa em rede, a gente pensa primeiro um mapeamento. O que nós temos aqui no município de Cariacica? Nós temos, quem que pode ser parceiro? Tem o Sistema S, tem o SESI, não sei o que, pá. Nós temos a indústria. Eu me lembro lá em vou falar todo de São Carlos, porque eu aprendi muito lá em São Carlos, né? Não foi só no doutorado, não, aprendi lá na prática mesmo, né? Me lembro que tinha a TAM e a Volkswagen. Até o padre Aguinaldo não está aí, né? A TAM e a Volkswagen, elas destinavam vagas para a nossa rede. O orgulho daquele adolescente de chegar com a camisa da TAM, Centro Tecnológico da TAM, entendeu? Aquilo impactava o resto da vida do adolescente. Agora, quem ia para lá? Nós trabalhávamos merecendo, não era qualquer um, porque senão ia como diz na linguagem do vulgo da nossa área, ia queimar a fita, né? Eles falam assim, ou seja, ia prejudicar a nossa relação institucional. Então nós preparávamos, só vai aquele adolescente que tem condições, né, para ir lá e fazer esse trabalho, mas tem muitos que têm. Aí iam, né, e assistido, a gente ia, acompanhava, formávamos dentro da instituição, da rede. Tem que ter formação, gente, ninguém aprende sozinho, aí é a autoridade. Quem é a autoridade? O sócio educativo. Então, quem é o sócio educativo em meio aberto? Geralmente CREAS. Então, o CREAS é responsável junto com outras instituições, aí envolve judiciário, envolve educação, universidade, uma minha instituição. Oi? Ministério Público, Defensoria, todos nós estamos envolvidos nesse processo, né? E o que significa essa formação? Significa, primeiro, mapear a rede, o que temos, isso. Segundo, fazer um contato. Terceiro, formar essa rede. Eu falo de uma experiência que nós realizamos num município chamado Ivinhema, é um município pequeno, e tem nessa publicação aqui, né? Isso aqui tem protocolos do atendimento socioeducativo em meio aberto. Por quê? A gente estava falando, o SUS vai tomar uma injeção, protocola o tamanho da injeção, o tamanho da agulha, o tanto de líquido, o tempo que vai demorar, o lugar, tudo é protocolado. Por que na nossa área tem que protocolar? As pessoas não sabem como fazer e fazem errado. E aí são culpadas por isso, né? Então tem que protocolar. Então, no caso aqui, nós temos que formar a rede. PSC, vai fazer prestação de serviço à comunidade. Então ele vai tocar, o menino gosta de tocar violão, e gosta dessa coisa de virar estrela, você vai tocar, você quer tocar lá no asilo, tal e tal? Legal, vamos. Então tá, então todo sábado,
às 8 horas da manhã, até o meio-dia você vai ficar lá, então, não sei, uma orientação. Aí vai, né? Lá, nesse asilo, tem que ter uma equipe de referência. Essa equipe de referência tem que ser capacitada para receber esse adolescente, né? Porque senão vai fazer a coisa ao contrário. E vai ter uma ficha catalogada com todas essas pessoas de referência e vai preencher lá. Ele chegou tal hora, saiu tal hora, foi tudo tranquilo. Observações, não, foi tudo bem. Bom, mas o cara aprontou, está lá. Então, é um sistema organizado nesse sentido. Não é vai fazer lá, né? E quem faz isso, né? São os mesmos profissionais, o mesmo grupo institucional da LA. Eu sei que tem muito município que não tem, mas tem muito município que tem, né? E a ideia é que todos tenham. E está crescendo muito. Pode passar. Eu estou falando um pouquinho da intersetorialidade aí, que, por exemplo, eu estou em Brasília há pouco tempo no Sinase. Eu fui chamado por conta dessa experiência da escola de formação lá do meu estado, como professor, e aí eu assumi a tarefa de constituir essa escola nacional. Por isso que a gente faz essas reuniões. Vamos para essa escola nacional, final do ano vai estar no Brasil inteiro, de formação do sócio-educador. Do profissional da sócio-educação, ou seja, todos aqueles que trabalham com sócio-educação, né? Os cursos à distância já estão começando, né? Nós vamos ter agora muito curso à distância, sempre junto com os cursos presenciais. Nós queremos chegar a 100% de financiamento de cursos presenciais diretos no Brasil inteiro. Então, isso tudo é um lado, formação, mas está aqui no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, né? Além da formação, que é uma coisa importante, né? Nós temos saúde. Nós temos um plano operativo na área de saúde, uma portaria com muito recurso, que dá mais ou menos 80 mil, 85 mil para aquelas unidades maiores e 38 para aquelas menores, inclusive a semi-liberdade. E nós temos 450 hoje unidades. A nossa meta é, final do ano, 95 unidades já estarão recebendo esse dinheiro, né? Então, tudo isso faz parte. Esse pessoal vai ajudar no sentido de fazer a referência e a contra-referência com o pessoal do meio aberto. Então já começa a ter uma relação do adolescente passar pela saúde. Então, o MEC, eu estou aqui, minha colega está lá na reunião do Conselho Nacional de Educação, discutindo, por exemplo, essa questão das 800 horas, né, em geral, para os adolescentes, mas a formação de polos, onde nós poderíamos formar professores para atender os... Então, a coisa acontece desde Brasília até o município. É assim que do Executivo deve acontecer. Pode passar, por favor. Você vê como que aumentou, Olha, em 2006, quando foi publicada a resolução do Sinase, nós tínhamos pouquíssima LA. Gente, se nós não tivéssemos engrossado esse atendimento em LA desses últimos anos, vocês podem ver que é significativo. Hoje já é muito mais que isso. O último que eu peguei foi 2012. 1 para 6,2, ou seja, para cada interno, 6,2 no meio aberto. Um estado que tem menos do que isso no meio aberto, tem que começar a pensar, está fora da média nacional, está abaixo da média, está crítico, né? Tem estado que tem 2,5 por 1, está vivendo a realidade ainda de 2009, está 3 anos atrasado, sendo que o MDS jogou muito dinheiro nesse negócio, né? Da medida de meio aberto. Então a gente tem que mostrar a que veio isso. Então é muito importante a gente compreender esse crescimento. Se não fosse isso aí, as nossas unidades de internação já teria muito mais. Não, esse negócio já tinha explodido há muito tempo, né? Pode passar, por favor. Eu fiz algumas problematizações aqui, eu tenho mais uns 2 minutos só, mas eu acho que eu nem vou passar. Eu só quero provocar, né, as senhoras e os senhores, né, no sentido seguinte: um adolescente que está sendo atendido, o que ele pensa, como que vai o imaginário dele quando ele entra numa escola e ele é bem recebido? E quando ele entra numa escola ele é mal recebido, né? E quando ele tem atendimento à saúde, o outro, ele não tem e o outro tem. E quando ele sofre uma agressão policial? Porque, me desculpem a sinceridade, mas eu viajo esse Brasil inteiro, trabalhei com LA e PSC, internação desde que existe, e a tortura é uma prática comum, né? O adolescente chega para o sistema já traumatizado, né? Então, quanto mais violência nós aplicarmos no nosso processo, mais essa violência vai crescer mais na frente. A violência não é algo de indivíduo para indivíduo, ela é igual à água, né, que permeia os poços aqui por baixo da nossa terra. Ela vai permeando os espaços. Isso toda a ciência, né, o pessoal da Fiocruz tem pesquisas muito bonitas no sentido dessa questão da violência, lá com a Cecília Minaio e a equipe dela, né? A violência, né,
ela vai perpassando esses espaços e nós temos que bloquear essa violência. Então, toda vez que o nosso sistema, ao invés de segurar a violência, reproduz a violência, nós estamos produzindo mais ainda o problema. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Só algumas referências. Isso aqui vai estar no site, então, quem quiser as referências de alguma coisa que eu falei aí, está aí. Pode passar mais um. É isto. Olha, eu tenho trabalhado com isso, trabalhei diretamente com adolescentes. Eu fui educador do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né, lá nos anos 80, e tomei gosto por essa coisa. Conheci ontem aqui pessoas que também eram do movimento, que também que estão desde aquela época também envolvidas com essa questão. Tenho certeza que aqui muitos de vocês que são jovens ainda vão continuar envolvidos com essa questão, né? E não é uma questão apenas do outro, é uma questão nossa. A questão da violência, né, é uma questão de alteridade, de uma percepção de alteridade. Ela está no outro, ela está em nós, ela está em todos nós, ela está no nosso sistema, no SINASE, ela está nos poderes judiciário, no executivo, no legislativo, ela está na saúde, está na educação, em toda parte. O que nós temos que perceber é nos munir de uma percepção mais aprofundada para que a gente possa ter discernimento o suficiente para agir nesse sistema e poder transformá-lo no decorrer da história, aquilo que for possível diante das nossas curtas vidas, né? Então, muito obrigado. Obrigado.